Desde as eras mais remotas da consciência humana, o mundo visível jamais se constituiu como a totalidade da realidade. Por trás das aparências e das formas materiais, o homem ancestral intuía a existência de forças invisíveis e princípios eternos, que regiam a ordem do cosmos e o destino das criaturas. Essas imagens primordiais, que não pertencem a um tempo histórico, mas à eternidade do espírito, moldaram os mitos, as religiões, as artes e as filosofias, permanecendo vivas na alma humana como sementes do Uno inefável. Carl Jung, ao estudar os sonhos, os rituais arcaicos e as expressões simbólicas das culturas, reconheceu nessas imagens a presença de conteúdos arquetípicos, formas eternas que transcendem a individualidade, e conectam o homem a uma memória coletiva ancestral. Mas antes mesmo da psicologia profunda, trazer esse conceito à superfície da cultura moderna, as escolas herméticas e os filósofos da antiguidade, já proclamavam a existência dessas realidades superiores, a que Platão denominou formas, ou, ideias. O Corpus Hermeticum, obra monumental da filosofia esotérica do Egito Antigo, declara que tudo o que existe no mundo sensível, é apenas a imagem efêmera de modelos eternos, que subsistem no seio da mente divina, chamada de Nous. Assim como uma sombra que se projeta a partir de um corpo, as coisas visíveis nascem e se dissolvem, enquanto suas matrizes invisíveis, as formas arquetípicas, permanecem imutáveis no plano celeste. Platão, no Diálogo Timeu, apresenta a concepção de um demiurgo, o artífice divino, que modela o mundo a partir de ideias eternas, depositadas na mente universal, que funcionam como protótipos cósmicos. Cada coisa que existe, desde as formas da natureza até as instituições humanas, possui uma imagem arquetípica que lhe dá estrutura e sentido. O termo arquétipo origina-se da junção de dois vocábulos gregos, arché, que designa princípio, origem ou causa primeira, e typos, que significa modelo, marca ou impressão. Assim, arquétipo é o modelo primordial, a primeira forma, a imagem matriz que se repete e se reflete nas manifestações fenomênicas. Essa concepção ultrapassa o plano puramente filosófico e assume, no hermetismo, a condição de uma ontologia mística. Para os hermetistas alexandrinos, a realidade não se divide entre um mundo ideal e outro material, mas ambos coexistem em graus distintos de densidade vibratória. As formas eternas habitam o plano do Nous, que é a mente viva do Criador, e se projetam sobre a substância plástica do mundo inferior, dando origem a todas as formas transitórias que a alma humana percebe. Plotino, filósofo neoplatônico do século III, aprofunda essa concepção ao ensinar que o Uno, princípio absoluto e sem forma, é a fonte primeira de toda existência, do qual emanam Nous, a inteligência divina onde residem os arquétipos imutáveis de todas as coisas. Estes, por sua vez, organizam a alma do mundo, que anima e estrutura o universo sensível. Desse modo, as imagens primordiais não são abstrações intelectuais, mas potências vivas, forças cósmicas que regem o nascimento, a transformação e a dissolução de todas as coisas. Essa visão é inteiramente consonante com o pensamento hermético, onde o homem é visto como um microcosmos, refletindo em sua constituição espiritual, as hierarquias e os arquétipos que ordenam o macrocosmos. Na tradição hermética egípcia, os deuses não eram meras personificações de fenômenos naturais, mas expressões arquetípicas de princípios eternos. Ísis representa o arquétipo da mãe cósmica e da natureza fecunda. Osíris, a matriz do espírito solar e redentor. Horus, o arquétipo do Filho de Deus e da vitória da luz sobre as trevas. Tais imagens transcendem o tempo e o espaço, porque não pertencem ao domínio da história, mas às regiões sublimes da eternidade. Ao contemplar essas figuras sagradas, o iniciado não se relacionava com entidades mitológicas, mas com realidades arquetípicas que vivem e operam no interior da alma humana, e nas tramas invisíveis do universo.
Essa concepção hermética das formas eternas foi preservada e reinterpretada na filosofia renascentista, nas ordens iniciáticas e nas correntes esotéricas, que mantiveram acesa a chama da gnose oculta. Os alquimistas, ao descreverem suas operações simbólicas, identificavam arquétipos presentes nos metais, nas estrelas e nos próprios processos psíquicos. A transmutação do chumbo em ouro não era apenas uma metáfora química, mas um processo interior de conversão da alma humana, por meio da ativação e integração dos arquétipos espirituais. Assim, a noção de arquétipo perpassa a história do pensamento místico e filosófico, sendo uma das chaves essenciais para a compreensão da alma, do cosmos e do próprio mistério de Deus. Sob esse prisma, torna-se possível compreender a razão pela qual certas imagens, narrativas e símbolos surgem repetidamente nas mais diversas culturas e épocas, como se fossem manifestações de um padrão invisível, que governa a psique humana. Essas imagens não são criações arbitrárias da fantasia, mas recordações arquetípicas, expressões de um plano eterno que se reflete no plano material. Os sonhos, as visões proféticas e os ritos sagrados são, desde a antiguidade, meios pelos quais os homens acessam esses padrões superiores, atualizando-os no tempo e conduzindo a alma de volta às origens imortais. Por meio dessa jornada que une filosofia, psicologia profunda e espiritualidade, é possível reencontrar as raízes dos arquétipos e reconhecer neles não apenas conceitos abstratos, mas entidades vivas que moldam o destino do homem e a arquitetura secreta do universo. O próximo passo, então, será penetrar nas concepções da tradição hermética sobre essas formas eternas, desvelando os fundamentos metafísicos e espirituais do arquétipo como manifestação do nous, na estrutura invisível do cosmos e da psique. Na filosofia hermética, o conceito de formas eternas ocupa uma posição central na explicação do processo de manifestação do universo. Segundo os tratados reunidos no Corpus Hermeticum, tudo o que existe no mundo visível é projeção e reflexo de ideias ou imagens, que subsistem eternamente na mente divina, chamada pelos sábios hermetistas de nous. Essa mente é o receptáculo das formas puras e perfeitas, imagens originais que servem de matriz para a constituição de todas as coisas no plano sensível. Nenhuma coisa nasce no mundo inferior, sem antes possuir sua imagem ideal na mente do todo. A criação, portanto, não ocorre do nada, mas como expressão ordenada de arquétipos eternos, que conferem estrutura e sentido a tudo o que se manifesta. Plotino, em sua magistral obra As Enéadas, desenvolve essa concepção ao descrever o Uno como a fonte absoluta, do qual emanam-nos, a inteligência suprema, sede das formas imutáveis e perfeitas. A partir do nous, a alma do mundo organiza a matéria, estruturando o universo segundo as imagens arquetípicas. Essas imagens não são figuras meramente mentais, mas substâncias espirituais, realidades ontológicas que atuam como causas primordiais de tudo o que existe. No pensamento hermético, esses arquétipos são chamados de modelos eternos, existentes antes de qualquer forma física e que determinam a essência, a função e o destino de todas as criaturas e fenômenos. Essa dinâmica de manifestação encontra perfeita correspondência na cabala hermética, especialmente no simbolismo da árvore da vida. As Séfirot, os 10 centros de emanação da mente divina, são compreendidos como arquétipos supremos, que estruturam a criação em todos os seus planos. Cada Séfira representa uma potência arquetípica, que governa aspectos fundamentais da realidade, desde as manifestações mais sutis e espirituais, até as expressões concretas da existência material. Keter, por exemplo, simboliza o arquétipo da unidade primordial e da coroa celeste, enquanto Tifaré manifesta o arquétipo solar da beleza e da harmonia cósmica. Essas emanações não apenas organizam o mundo exterior, mas também modelam a psique humana, estabelecendo os padrões simbólicos e espirituais que guiam a jornada da alma.
Entre as expressões mais antigas e reconhecíveis dos arquétipos herméticos, estão as divindades egípcias. Os deuses do panteão egípcio não eram simples representações de fenômenos naturais ou criações poéticas, mas manifestações arquetípicas de princípios cósmicos eternos. Ísis encarna o arquétipo da Grande Mãe, a Senhora dos Mistérios e do Poder Gerador. Osíris representa o arquétipo do Rei Solar, o princípio da vida, morte e ressurreição, Senhor da renovação espiritual. Horus simboliza o herói solar, o filho da luz que triunfa sobre as forças das trevas, e restaura a ordem no mundo. Cada uma dessas figuras não apenas habitava os templos e mitologias, mas residia também na psique coletiva, como imagens eternas que moldavam o imaginário e a espiritualidade do povo egípcio e, posteriormente, das tradições esotéricas que herdaram seus mistérios. No tarô hermético, sobretudo nos arcanos maiores, a presença dos arquétipos se revela de forma notável. Cada carta corresponde a um princípio arquetípico que governa aspectos da alma e do universo. O louco representa o princípio do impulso original, a centelha divina que se lança na aventura cósmica. O mago é o arquétipo do mediador entre os mundos, o que conhece as leis da manifestação e opera a transmutação das forças. A imperatriz manifesta o arquétipo da fertilidade e da gestação dos mundos. A carta da morte, longe de simbolizar o aniquilamento, expressa o arquétipo da renovação, do ciclo eterno de morte e renascimento que permeia toda a existência. Esses arcanos não são meras imagens para adivinhação, mas representações de forças vivas e atuantes, que habitam tanto as esferas espirituais quanto o inconsciente humano. Por meio dessas imagens arquetípicas, os mestres hermetistas compreendiam e organizavam a realidade, estabelecendo correspondências entre o plano divino, o cosmos e a alma humana. Essa visão holística permitia ao iniciado penetrar nos mistérios da criação, reconhecendo que o mundo não é um amontoado de coisas aleatórias, mas um organismo sagrado, sustentado e animado por princípios eternos. Os arquétipos, nesse sentido, são as raízes invisíveis que alimentam e sustentam a árvore da vida universal, e compreender suas naturezas e funções é condição indispensável para quem busca trilhar a senda da sabedoria divina. Esse entendimento profundo, presente desde os hierofantes do Egito até os filósofos neoplatônicos e os mestres renascentistas, ressurge na psicologia profunda, como reconhecimento das mesmas imagens primordiais, que estruturam a consciência e moldam o comportamento humano. No entanto, enquanto a tradição hermética reconhecia esses arquétipos como realidades espirituais, emanadas do nous expressas em todas as dimensões do ser, a psicologia moderna os interpreta como conteúdos psíquicos herdados, que organizam a experiência e a percepção da realidade. No próximo passo, adentraremos precisamente essa concepção junguiana dos arquétipos, explorando sua origem, natureza e função, na construção da alma humana e do inconsciente coletivo. No século XX, a psicologia profunda encontrou na obra de Carl Gustav Jung, uma das interpretações mais significativas e espiritualmente ressonantes do conceito de arquétipo. Ao contrário de outros sistemas psicológicos, que se limitavam a explorar os conteúdos da consciência pessoal, Jung propôs a existência de uma instância psíquica mais vasta e ancestral, que chamou de inconsciente coletivo. Este não seria o depósito de memórias e experiências individuais, mas o reservatório de imagens, símbolos e estruturas psíquicas herdadas de toda a humanidade, um campo invisível que conecta todos os seres humanos por meio de padrões arcaicos e universais. Dentro dessa estrutura, os arquétipos ocupam posição central. Jung os definiu como imagens primordiais, formas simbólicas inatas que organizam e estruturam a experiência humana em todos os níveis da existência. Esses arquétipos não são conteúdos em si, mas matrizes que determinam a forma como os conteúdos se manifestam. São como moldes invisíveis que configuram emoções,
mitos, sonhos e comportamentos, dando coerência e sentido à vivência humana desde tempos imemoriais. A despeito das diferenças culturais e históricas, os arquétipos se repetem em todas as tradições e épocas, assumindo nomes e formas distintas, mas conservando sua essência simbólica e funcional. Entre os arquétipos universais identificados por Jung, destacam-se figuras como a mãe, que personifica o princípio da nutrição, proteção e fecundidade. Essa imagem se manifesta nas deusas maternas das religiões antigas, na Virgem Maria do cristianismo, e nas figuras femininas protetoras dos mitos e contos de fadas. O arquétipo do velho sábio representa a sabedoria ancestral e o conhecimento oculto, personificado em figuras como Hermes Trismegisto, Melquisedeque, Moisés e os anciãos visionários das tradições iniciáticas. A sombra corresponde aos aspectos reprimidos e desconhecidos da psique, os impulsos instintivos, desejos ocultos e aspectos negados do ser, que frequentemente emergem nos sonhos e nas narrativas míticas como monstros, demônios ou inimigos internos. O arquétipo do herói expressa o impulso de superação, coragem e autoafirmação diante dos desafios da existência. Ele se manifesta nas histórias de guerreiros sagrados, como Horus enfrentando Sete, Davi diante de Golias e os cavaleiros das lendas medievais. Essas imagens não pertencem apenas ao passado mítico, mas continuam a se manifestar nos sonhos, na literatura, no cinema e nas expressões culturais contemporâneas. Jung demonstrou que os mitos, religiões e símbolos culturais são projeções dessas imagens arquetípicas, constituindo o que denominou mitologia pessoal e coletiva. Ao narrar histórias de deuses, heróis e monstros, as civilizações antigas, sem o saber, dramatizavam os conteúdos mais profundos da alma humana. O mesmo ocorre com os sonhos, que são narrativas espontâneas produzidas pelo inconsciente, nas quais os arquétipos se revelam por meio de imagens simbólicas, que possuem o poder de orientar, advertir e transformar a consciência. O estudo dos arquétipos na psicologia junguiana não apenas contribuiu para o entendimento dos processos psíquicos, mas também reaproximou a psicologia moderna das tradições esotéricas e filosóficas da antiguidade. Jung reconheceu que as imagens que ele descrevia em seus estudos eram as mesmas que os antigos hermetistas, alquimistas e místicos haviam intuído em suas práticas espirituais. Os arquétipos, portanto, não são apenas estruturas internas da psique humana, mas intermediários entre a alma e a mente universal, pontes simbólicas que ligam o microcosmos ao macrocosmos. A tradição hermética ensina que a alma humana é uma centelha emanada da mente divina, e por isso carrega em seu interior as imagens eternas que estruturam o universo. Essas imagens não são invenções da mente consciente, mas formas eternas que residem no nus e refletem-se na alma como arquétipos. Jung, em sua linguagem psicológica, resgatou essa concepção, ao reconhecer que os arquétipos são formas universais, que transcendem o indivíduo, e estabelecem uma ligação entre o homem e o mistério do ser. Essa aproximação entre a psicologia profunda e a filosofia hermética revela que os arquétipos não pertencem apenas ao plano psíquico, mas são realidades espirituais, que estruturam a existência em todos os seus níveis. Eles são, como ensinaram os antigos, os moldes invisíveis do mundo e da alma, configurando as experiências, os ciclos da natureza, os mitos, os símbolos e os destinos individuais e coletivos. Assim, reconhecer e compreender os arquétipos é desvendar as leis secretas que governam a vida e os processos da criação, tarefa que tanto os sábios da antiguidade quanto os psicólogos da era moderna buscaram realizar, cada qual segundo sua linguagem e seu tempo. Na arquitetura invisível da alma humana, os arquétipos ocupam posição de alicerces e vértices ocultos, configurando os níveis da consciência e os processos de individuação.
Tanto na psicologia junguiana quanto na tradição hermética, a psique não é concebida como um campo caótico de impulsos e pensamentos, mas como um organismo vivo, estruturado por princípios eternos e leis universais. Os arquétipos não apenas informam os conteúdos psíquicos, mas estabelecem a ordem simbólica que governa a jornada da consciência, do inconsciente mais profundo até a plenitude da iluminação espiritual. Para os antigos hermetistas, essa estrutura era representada pela árvore da vida, o diagrama sagrado da Cabala, que descreve a emanação do uno primordial, até a manifestação múltipla do mundo material. Cada séfira, ou esfera da árvore, funciona como um arquétipo que governa aspectos específicos da existência e da psique. Assim como no pensamento junguiano os arquétipos são padrões universais, que moldam a experiência humana, na Cabala, as Séfirot são princípios eternos que configuram as esferas da criação e os estados de consciência. Tifaré, situada no centro da árvore da vida, corresponde ao arquétipo do herói solar, aquele que, ao integrar luz e sombra, ascende pelo eixo central da existência. Esta esfera representa a beleza equilibrada, a harmonia interior e o princípio crístico, que conduz a alma à união com sua origem divina. No plano psíquico, Tifaré manifesta-se naqueles momentos em que o ser humano transcende a fragmentação interior, reconhecendo-se como parte da totalidade cósmica. É o herói arquetípico que enfrenta seus próprios abismos, confronta a sombra e, renascendo de suas provas, aproxima-se da consciência una. Yesod, a esfera lunar, situada na base do pilar do meio, funciona como o sonhador e guardião das imagens do inconsciente. É a morada das formas psíquicas, dos símbolos e das memórias arquetípicas, que governam a experiência onírica e a imaginação criadora. Na tradição hermética, Yesod é o espelho que reflete as imagens superiores no plano material, a matriz onde as ideias divinas se condensam antes de tomar forma concreta. No plano da psique, Yesod é o mediador entre os conteúdos inconscientes e a consciência desperta, sendo o ponto de acesso às visões simbólicas e às revelações espirituais. Cada séfira da árvore da vida pode ser compreendida como a corporificação de um arquétipo eterno, regendo tanto os níveis da realidade quanto as funções da alma. Chesed, com sua bondade expansiva, representa o arquétipo do pai benevolente e rei sábio. Geburah manifesta o arquétipo do guerreiro e da justiça inexorável. Netzach revela a imagem da deusa do amor e da vitória, enquanto Hod personifica o mago e o sacerdote do verbo sagrado. Assim, a árvore da vida não é apenas um mapa metafísico do universo, mas a própria anatomia simbólica da consciência humana. Esta correspondência torna-se ainda mais evidente, quando se contempla a simbologia alquímica e sua busca pelo magnum opus espiritual. A obra maior da alquimia não se resume à transmutação de metais inferiores em ouro físico, mas simboliza a elevação da alma e a integração dos opostos psíquicos. Os arquétipos, nesse contexto, são os agentes da transmutação interior, os poderes ocultos que operam a purificação, a dissolução e a reintegração da consciência. As imagens alquímicas, repletas de dragões, reis decapitados, andrógenos e aves solares, são representações simbólicas dos arquétipos em ação, no processo de individuação. Assim como Jung identificou a alquimia, como uma projeção simbólica do drama psíquico, os hermetistas antigos compreendiam esses símbolos, como operações espirituais que conduziam a alma ao estado de perfeição. Cada etapa da obra corresponde ao despertar de um arquétipo específico, culminando na união dos princípios solares e lunares, do consciente e do inconsciente, no estado de Tifaré, a beleza interior. Os arquétipos, portanto, não são entidades abstratas ou meros conceitos filosóficos, mas forças vivas que moldam o destino e a evolução da alma. Reconhecer sua ação e compreendê-los, enquanto agentes da transmutação psíquica, é essencial para a ascensão espiritual. Na jornada interior,
cada encontro com um arquétipo é uma iniciação, uma travessia simbólica pelos mundos ocultos da própria essência. Os antigos diziam que aquele que conhece os arquétipos, conhece as chaves dos mundos superiores, pois eles são os selos sagrados impressos na substância da alma, reflexos das formas eternas do Nous. Assim, tanto a psicologia junguiana quanto a filosofia hermética apontam para uma mesma direção. A consciência humana é estruturada por imagens primordiais que, quando reconhecidas e integradas, conduzem o ser ao seu estado originário, de unidade com o Uno. A árvore da vida, os mitos, os sonhos e os símbolos, são mapas desse caminho oculto, no qual os arquétipos funcionam como marcos e guias, para a realização do mistério maior da existência. Para compreender a potência dos arquétipos na condução da experiência humana, basta observar os mitos antigos, as escrituras sagradas, e as narrativas eternas, que se repetem sob diversas formas ao longo da história. Cada figura, cada gesto, e cada símbolo, contidos nesses relatos, expressam imagens arquetípicas que transcendem o tempo e a cultura, revelando a estrutura oculta da alma e do mundo. Nos relatos bíblicos, Adão não é apenas o primeiro homem segundo a tradição literalista, mas o arquétipo da humanidade primordial, aquele que contém em si todas as potencialidades da criação. Adão representa a consciência originária, a unidade perdida e a queda no mundo da dualidade. Eva, sua contraparte, é a imagem arquetípica do princípio receptivo, da alma cósmica que, ao buscar o conhecimento, precipita a experiência da separação e inaugura a jornada do retorno. Caim e Abel personificam os opostos arquetípicos do homem instintivo e do homem espiritual, a luta entre os impulsos inferiores e o chamado superior, enquanto Noé encarna o arquétipo do iniciado que, guiado pela voz divina, atravessa o caos e renasce em um novo mundo. Estes mitos, longe de serem apenas histórias antigas, descrevem as etapas internas do drama arquetípico, vivido por todo buscador da verdade. No tarô hermético, os arcanos maiores são verdadeiros reservatórios simbólicos de arquétipos espirituais e psíquicos. O louco, carta sem número ou marcada pelo zero, representa o espírito eterno em sua jornada pelo mundo, a consciência que ainda não se reconhece como parte do todo. É o arquétipo da liberdade absoluta, da pureza original e do impulso para o desconhecido. O mago, arcano 1, manifesta o princípio criador e ordenador, a capacidade de manipular as forças invisíveis e dar forma à matéria. Ele é o iniciado, que reconhece seu poder e aprende a dirigir as energias arquetípicas. A imperatriz, arcano 3, é a mãe fecunda, a deusa da abundância e da natureza, arquétipo da gestação das ideias divinas. A morte, arcano 13, simboliza o arquétipo da transformação radical, a dissolução necessária para o renascimento espiritual. Cada arcano opera como um espelho da psique, e uma chave de acesso aos níveis mais profundos da consciência. No cotidiano, os arquétipos podem ser identificados por meio de sonhos recorrentes, padrões simbólicos que se repetem nas experiências, e imagens que emergem em momentos de crise ou revelação. Um indivíduo que frequentemente sonha com águas turbulentas, figuras maternas ou viagens noturnas, está sendo visitado pelo arquétipo do inconsciente profundo ou da grande mãe. Padrões de enfrentamento, desafios e superação indicam a ativação do arquétipo do herói, enquanto situações de traição, perda ou confronto com o desconhecido, revelam a presença do arquétipo da sombra. Observar os símbolos que se apresentam em sonhos, nos livros escolhidos ao acaso, nas palavras repetidas pelas pessoas ao redor, ou nos sinais aparentemente fortuitos, permite reconhecer quais imagens arquetípicas estão governando o ciclo atual da própria vida. O verdadeiro buscador aprende a decifrar esses sinais, e a dialogar com as imagens arquetípicas que operam em seu mundo interior.
Assim, os arquétipos deixam de ser forças inconscientes, e se tornam aliados na jornada de autoconhecimento e transmutação. Identificar as imagens que governam as próprias atitudes, desejos e resistências, permite dissolver padrões destrutivos, e cultivar arquétipos superiores, alinhando-se às formas eternas do Nous, e à harmonia da mente universal. Como ensina a antiga máxima hermética, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, e conhecer os arquétipos que movem a alma, é compreender os segredos que regem o cosmos. Ao compreender que os arquétipos não são meros conceitos abstratos ou figuras mitológicas, mas potências vivas que moldam a experiência humana, e interligam a alma individual à mente universal, o buscador se aproxima da verdadeira ciência divina. E para estabelecer contato consciente com essas imagens eternas, a tradição hermética sempre recomendou o exercício da meditação simbólica e dos rituais interiores, onde a imaginação criadora opera como ponte entre os mundos. Propomos aqui um exercício ritualístico simples e profundo, inspirado na antiga prática hermética de ascensão pelo plano imaginal. O praticante deve recolher-se a um local silencioso, preferencialmente ao entardecer ou à primeira hora da madrugada, quando o véu entre os mundos se torna mais tênue. Com os olhos fechados e a respiração ritmada, deve visualizar-se caminhando por uma extensa planície iluminada por uma luz suave, até avistar, ao longe, a estrutura grandiosa de um templo de luz. Suas colunas reluzem como ouro líquido e as abóbadas elevam-se até as estrelas. Ao aproximar-se, o iniciado percebe que o templo não é apenas uma construção, mas uma manifestação arquetípica da mente universal. Ao adentrar o templo, o praticante se dirige ao centro, onde há um espelho translúcido ou uma chama sutil, flutuando sobre um altar de pedra. Nesse ponto, deve formular interiormente a seguinte invocação: que a imagem arquetípica que governa o meu presente ciclo se revele, para que eu a reconheça, compreenda e a integre, em harmonia com a luz do Nous. Permaneça então em silêncio, atento às imagens, símbolos ou figuras que surgirem na tela da mente. Pode ser uma figura humana, um animal, um objeto ou um cenário, pois os arquétipos comunicam-se por imagens vivas e imediatas. Não force a visão, apenas permita que o símbolo venha. Após esse contato, o praticante deve saudar mentalmente a imagem, e imaginar-se sendo banhado por uma luz dourada, que emana do teto do templo, como se recebesse a bênção da mente divina. Agradeça pela revelação e, lentamente, visualize-se retornando pela planície ao mundo material. Recomenda-se anotar as imagens percebidas e os sentimentos experimentados, logo após o ritual, pois muitas vezes o significado profundo se revela nos dias seguintes, através de sonhos ou sincronicidades. Este exercício permite ao buscador estabelecer uma relação consciente com os arquétipos que operam em sua alma, desvelando as imagens que modelam seu presente estado de consciência. Ao reconhecer as formas que se movem no fundo da psique, o adepto deixa de ser escravo de impulsos inconscientes, e torna-se senhor de si, podendo então alinhar-se às formas eternas que conduzem à iluminação espiritual. A reflexão final que cabe aqui, é a lembrança de que o caminho espiritual, em essência, é o processo de reintegração da alma às imagens divinas, inscritas no plano do Nous. Como ensinavam os antigos hermetistas, tudo o que existe no mundo inferior tem sua imagem arquetípica no mundo superior, e aquele que conhece essas imagens, conhece também a si mesmo e a origem de todas as coisas. Os arquétipos são, portanto, os degraus ocultos pela qual a alma ascende, da matéria à luz primordial, e a sabedoria consiste em reconhecê-los, honrá-los e integrá-los, em harmonia com a vontade do Uno. Que assim seja, sob a guia da luz invisível e da ciência divina.